Meu relato de parto, parte 1. Antes de começar esse vídeo, eu queria falar pra você, mãezinha, que tá esperando o seu bebê, que você acalme seu coração. Eu sei que a gente fica muito na dúvida de como que vai ser, o que vai acontecer, mas o que eu quero te falar é que Deus é um Deus de detalhes, e assim como Ele cuidou do meu parto, Ele também vai cuidar do seu. E que nem sempre a gente decide como tudo vai acontecer, e assim foi a minha história. O Samuel nasceu numa terça-feira, e no sábado, antes dessa terça-feira, eu comecei a ter contrações. Essas contrações vinham de 10 em 10 minutos, me davam um incômodo, eram diferentes das contrações de treinamento, mas não era uma contração dolorida, onde eu falasse, meu Deus, vai nascer. Então, eu fiquei aguardando e fiquei monitorando. Passou sábado, passou domingo. Quando foi na segunda-feira, eu voltaria a trabalhar. Na verdade, eu voltei a trabalhar, porque até então eu estava de atestado. No final da gravidez, eu tive muitas dores na pelve, na lombar, nas pernas, em todos os lugares possíveis. E a ansiedade tomou muito conta de mim. Então, deu 37 semanas, eu estava muito ansiosa. E isso, de um certo modo, me atrapalhava. Então, na segunda-feira eu voltei a trabalhar. Trabalhei o dia inteiro. Eu tava com muita dor e aquelas contrações que não evoluíam, mas que me incomodavam. Então eu decidi que eu iria, na quarta-feira, pegar a minha licença maternidade com a médica. Na terça-feira, como as contrações continuaram de madrugada, eu falei pro meu esposo, vou no hospital pra ver como é que tá. A gente sai daqui umas 7 horas da manhã, depois eu vou trabalhar normal e na quarta eu converso com a minha médica referente a esse atestado. Então saí daqui na terça-feira, 7 horas da manhã, cheguei lá na Santa Casa, me colocaram direto pra fazer o cardiotoco, nem me perguntaram nada. E o cardiotoco simplesmente saiu do lugar. E eu avisei a enfermeira, mas ela falou assim, ó, não tem problema, tá tudo certo. Fui na consulta com a médica lá de plantão. E aí ela falou o seguinte, ela me examinou, falou assim, mãezinha, você não tem nada de dilatação, seu colo tá totalmente fechado e nem tá pegando essas contrações aqui no exame. Falei, mano, essa mulher vai falar que eu tô mentindo. Eu me passei por mentirosa. A médica falou que eu não tinha dilatação, não tinha nada e nem que tinha pego as contrações. Mas que também não tinha pego os movimentos do neném. Ela perguntou se eu tava em jejum e eu tava em jejum, já tinha dado mais de 8 horas. E aí ela pegou e falou assim, eu vou te mandar pra repetir o exame e pra você tomar glicose, pra gente poder ver os movimentos desse neném. Fui tomar glicose, me furaram 3 veias, mas nada de conseguir pegar a minha veia e conseguir aplicar a glicose. Então furaram a minha mão aqui, inchou, ficou desse tamanho. Furaram a outra, inchou, ficou enorme. Furaram aqui no braço. E aí a enfermeira falou assim, ó, eu não vou mais tentar, a gente vai desse jeito mesmo e vamos lá. Colocou de novo pra fazer o cardiotoco. Ah, detalhe que eu não contei. Quando eu saí da sala da médica, antes de tomar glicose novamente, eu saí de lá chorando e falei pro meu marido, eu falei, eu queria ter muito dinheiro pra pagar a cesárea, porque eu acho que eu super toparia entrar na cesárea agora, porque eu não aguento mais estar grávida. Eu amo estar grávida, eu amo meu filho, mas eu chegou no meu limite. Então, se eu tivesse dinheiro hoje pra pagar uma cesárea, eu pagaria. E aí meu marido falou assim, meu bem, se a gente tivesse dinheiro, tivesse essa condição, pagaria mesmo, mas infelizmente tá fora de cogitação, né? E nisso eu chorando. Voltando. Aí fiz o exame, voltei lá com a médica. A médica falou assim, olha, pegou uns movimentos do nenê e as suas contrações estão ritmadas, elas estão aqui, ó. Ela mostrou o papel. Então, a cada 10 minutos. E estão começando a subir um nível que significava o nível que eu estava entrando em trabalho de parto. Mas, como não era constante nesse nível, então quer dizer que eu ainda não tinha entrado em trabalho de parto. Poderia ser um início. E ela falou assim pra mim, falou, mãe, se você quiser, eu te interno e você fica 2 horas aqui de observação pra gente ver se você vai entrar em trabalho de parto. Caso não, você vai pra sua casa, faz uns exercícios, agachamento, nananã, e se engrenar, você volta. Mal sabia ela que eu tava fazendo cerca de 30 agachamentos por dia, fazendo todas as faxinas possíveis, subindo e descendo a escada, tudo na expectativa de que essa criança quisesse nascer. Ele não queria nascer. Falei, eu posso falar com meu marido? Ela falou, claro. Fui lá, falei com o Ivan. O Ivan falou assim, eu vou lá falar com ela, pra ver o que ela acha. Falei, tá bom. Cheguei lá, ela deu as opções pro Ivan e eu falei assim, doutora, não tem como induzir esse parto? Eu tava de 39 semanas e 1 dia. E aí ela pegou e falou assim, olha, não é protocolo daqui, é só quando tá, tipo, perto das 41 semanas. Agora não tem como eu induzir esse teu parto. Falei, tá bom. Aí o Ivan falou assim, do nada, doutora, e cesárea? Aí ela fez assim, olhou no relógio, ela falou, ó, agora eu não tenho nada. Se vocês tiverem certeza que é isso que vocês querem, a gente já te interna e você já faz a cesárea. Mas você tem que ter muita certeza. Tipo, ela frisou muito esse negócio da certeza. Que é isso que você quer. Aí eu olhei assim, eu falei, ai, queria que a minha mãe estivesse aqui pra decidir por mim. Aí, peguei, eu e o Ivan saiu, fui conversar com o Ivan.
Nisso, no dia anterior, nós tínhamos ido no nosso discipulado e o nosso bispo tinha conversado com a gente e falado, olha, não espera muito, não fica forçando o parto normal. Se vê que chegou na hora, vai, não fica forçando nada. E foi muito estranho, porque ninguém nunca tinha falado aquilo pra gente. Aí, a gente pegou, naquele desespero, a gente começou, fez uma oração e pegou e falou, mano, ontem o bispo falou isso, hoje você vem em jejum de 8 horas, que é o jejum necessário pro parto. O exame não tinha dado certo. Todas as hipóteses iam para que era para acontecer o parto naquele dia. E aí a gente analisou. O bispo tinha falado aquilo pra gente. Eu tinha ido de jejum. E eu nunca ia de jejum. Elas fizeram cardiotoco. Pegou as contrações. Depois não pegou as contrações. Enfim. Tudo encaminhava a gente pra ir pra cesárea. Eu falei, quer saber? E se lá pra frente a gente se arrepender porque a gente pegar um médico? Fora que eu vou perder 15 dias com o neném, uns 10, 15 dias se eu pegar a licença. Falei, vamos pra cesárea. Fui pra cesárea. Isso, a gente chegou no hospital, era 7h06 da manhã. Quando foi 11h50, eu tive o Samuel. E foi tudo perfeito. Eu falo que Deus cuidou de cada detalhe, porque na Santa Casa os quartos são sem ar-condicionado, sem televisão. E as cadeiras de acompanhante não é poltrona, é cadeira aquelas de varanda. Então, todos os quartos eram daquele jeito, exceto um. Um tinha televisão, poltrona de acompanhante e ar-condicionado. Adivinha onde a gente ficou? Nesse daí. É por isso que eu te falo, não se preocupa. Tudo vai ser perfeito, vai dar tudo certo. Em tudo Deus tem um propósito. E realmente era pro Samuel nascer naquele dia, porque o meu biso tava internado, ele já tava bem ruinzinho. E ele nasceu no dia 28, quando foi no dia 1º, porque é fevereiro, né? 28, dia 1º. Quando foi no dia 1º, o meu biso faleceu. E a preparação de Deus foi tão boa que deu tempo dele conhecer o Samuel. E eu creio que era isso que Deus queria pra gente. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e beijo.